boa noite. Mais uma vez, obrigada pela parceria. Muito feliz de estar com vocês essa quinta de novo, né? Do dia 23 de julho, às 20 horas e 7 minutos, dividindo com vocês a possibilidade de trocarmos, né, conhecimento e informações e também acompanharmos todos, né, juntos, né, nesse momento difícil, para que a gente possa, dando força um ao outro, seguir em frente, né, esperando que dias melhores venham, né, porque não está mole. Não é? E aí a gente, com as lives, a gente então tem essa oportunidade de estar juntos outra vez. Então, pessoal, a Vera está dizendo que as quintas são maravilhosas. Ai, que bom, Verinha. A Karina, minha estagiária, também acabou de entrar. Que bom, Karina, legal que você está aí. Bom, eu queria, então, começar a nossa live de hoje apresentando uma pessoa maravilhosa. Antes da profissional, eu quero falar da amiga, tá, gente? Quero falar de uma pessoa amiga que tem... eu convivo com ela há muitos anos já, né? E é uma pessoa maravilhosa que sempre deu muitas boas contribuições no trabalho, na vida, nas relações interpessoais, e é uma excelente profissional, assim, uma pessoa, nossa, top de linha, é uma fisioterapeuta, mas é uma das melhores que eu conheço, tá? Uma das melhores fisioterapeutas que eu conheço, né? Com certeza. Domina muito bem determinados assuntos na área da fisioterapia, domina muito bem, com muita precisão, e ela faz parte da minha equipe, gente. Eu tive o prazer, né, de tê-la na minha equipe, já não é de hoje, né? Há um tempo atrás a gente já trabalhou junto numa outra formação do centro lá da UNAT, da extensão da UNAT, e agora a gente, novamente, a gente está junto outra vez, numa equipe da extensão mesmo, e desenvolvendo o trabalho na área da extensão, né, que é um trabalho não só das oficinas voltadas para os alunos da UNAT, mas também projetos onde a gente pode divulgar as ações que a gente faz para a sociedade civil. A Isis tem colaborado muito, ela concluiu agora uma cartilha muito importante para nós podermos divulgar essa cartilha, brevemente estará disponível em PDF aí no site da UNAT. E, além disso, ela faz um trabalho muito interessante com os idosos, que vocês vão conhecer já já, e parte desse trabalho, né, apenas um resuminho do que ela faz, né, que a nossa live não pode durar a noite toda, mas é uma coisa de extrema importância para a vida, para a qualidade de vida do envelhecimento, tá, gente? Então, antes de apresentar, bom, eu já apresentei, né? Ela vai se apresentar. Eu queria também aí saudar Selma, que também sempre está com a gente. Selma chegou, Dulcineia, que também está aí. Tem uma pessoa que colocou as siglas do nome, que desculpa, não sei, eu sei quem é, mas não sei agora o nome. Mas também está sempre com a gente nas lives. Ilma querida também do Centro de Convivência, está sempre presente aqui nas lives. Ilma também, professora lá no Centro de Convivência, uma profissional da UERJ também, nossa colega maravilhosa, também está sempre com a gente. Quem mais, gente, para falar aqui, que eu gosto de prestigiar nossos colegas que estão sempre com a gente. Edinalva, que recentemente eu chamei aqui para as lives também, muito obrigada. Então, Isis, eu queria que você inicialmente se apresentasse, porque a gente vai fazer um bate-papo aqui de um tema que eu considero relevante para o envelhecimento, muito relevante, por sinal, que é um tema que há anos atrás era um tema que ficava, né, encoberto assim, socialmente, né, porque as pessoas não queriam comentar sobre essas questões.
inclusive por questões, né, de constrangimento, de entender que se comentasse isso com alguém estariam sendo diminuídas, né, no convívio social. Enfim, você vai falar isso muito melhor do que eu. E esse tema, então, eu considero fundamental para a gente fazer esse debate hoje aqui com a live. Queria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal que está aí já te assistindo. Boa noite. Queria agradecer a Sandra, amiga de tantos e tantos anos, amiga querida, e as suas palavras sempre tão gentis em relação a mim. Ela que é uma excelente profissional também, uma excelente amiga, uma assistente social maravilhosa, que vai muito além de tudo. E é um prazer enorme trabalhar com a equipe dela, já tem quase 2 anos, né, Sandra? Eu estou lá com vocês, e o trabalho me enriquece muito. Eu estou na UNAT desde antes da UNAT existir até, porque a UNAT é estranha, né? O FIB, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso, ambulatório, veio antes da UNAT. E eu tive ainda a honra de ser convidada pelo professor Piquet. Ele foi pessoalmente me convidar para integrar a equipe. Então, para vocês verem como é que eu sou jurássica. A Luciana usava muito esse termo. E foi assim, um aprendizado maravilhoso, que durante anos eu trabalhei no ambulatório, foi muito importante. Eu, assim que tive contato com o trabalho com envelhecimento, eu me apaixonei, e aí eu mudei, eu trabalhava no serviço de neurologia, consegui ser transferida para o NAI, depois o NAT, e a história já tem muitos anos. Eu realmente amo muito o meu trabalho, gosto muito do que eu faço. Fiz mestrado em ciências aí na UERJ mesmo, e fiz uma formação para trabalhar com incontinência urinária, que é o que eu gosto muito, incontinência urinária feminina, porque eu sei como isso é comum, apesar de não ser normal, é comum, e como isso impacta negativamente a qualidade de vida das mulheres. E sei também que são poucos os locais que se pode tratar. Então, a gente começou, já tem esses 2 anos, um trabalho que é um trabalho mais profilático, para que as pessoas não tenham, não cheguem a ter, ou minimizem as incontinências que já têm. E a gente tem, assim, tido êxito nessas oficinas que a gente faz, que eu considero um trabalho de exercício terapêutico em grupo. E é sempre muito bom, é sempre muito enriquecedor. Esse assunto é um assunto que eu acho importante pontuar, importante falar, e percebo, né, o número de mulheres que têm incontinência urinária, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai aumentando, ele é idade dependente. E todo o constrangimento que traz, os problemas que trazem no dia a dia das mulheres é muito negativo. Então, eu acho assim, bastante pertinente a gente falar sobre esse assunto. E fiquei muito feliz, muito obrigada, amiga Sandra, pelo convite. Eu fico muito feliz, muito honrada. Obrigada pelos colegas que estão aí nos assistindo. Vai ser um prazer muito grande a gente trocar, né? A gente vai fazer uma troca, uma conversa, realmente. É isso. Ai, que bom, Isis. Você é uma querida, né? Mas realmente eu quero tirar tudo de você em relação. Eu e nossas colegas aí queremos tirar todas as informações importantes que você tem a nos passar, né? Nessa questão da incontinência, que é uma questão que eu acho preocupante, assim, no sentido de que é um movimento, é uma repercussão social, vamos dizer assim, né, que a incontinência apresenta, né, tem uma repercussão social sobre isso, e isso é importante, né, não só a tua intervenção técnica, né, dentro da área da fisioterapia, que é fabulosa, todos nós conhecemos seu trabalho na área, mas o social, né, a repercussão social em relação a incontinência, né, nas mulheres, que é uma situação realmente muito difícil para as mulheres, né? As mulheres já vivem momentos realmente muito difíceis nesse processo de envelhecimento, né?
a menopausa, né, e outros processos que vão se dando biologicamente, socialmente também. E a incontinência eu considero também um período muito delicado dessa história, né? Um processo muito delicado dessa história toda, né? Então, por isso que eu considero esse tema, até a Ilma está colocando aqui, dizendo que o tema é relevante, muito relevante, né? A Fortuné lá do IPUB também, né? Ex-IPUB, né? Que acho que a Fortuné estava aposentada, também entrou aqui. Oi, Fortuné, que lindo. Ana Maria Brandão também já entrou aqui com a gente. Então, acho que todos aqui estão muito interessados, né, todas, né, porque até agora temos mulheres, interessadas no tema, que é um tema realmente, como você disse, pertinente ao assunto. Aí eu já começo com a minha primeira pergunta para você logo. A incontinência urinária é normal no envelhecimento, Isis? Não, ela não é normal com o envelhecimento, mas ela é muito comum. E como acontecem modificações em todo o sistema de missão, né, de urinar, vamos dizer assim, nas mulheres como nos homens também, ó, modificações fisiológicas, elas propiciam o aparecimento da incontinência. A gente tem a menopausa, que é um marco importante nas nossas vidas, a diminuição expressiva do estrogênio, ele traz em si problemas muitos, e para continência, né, para você se manter continente, é mais difícil sem o estrogênio. Então, causa modificações na bexiga, modificações na uretra, a gente vai perdendo colágeno, uma série de mudanças fisiológicas vão ocorrendo com o passar do tempo. Claro que em algumas mulheres acontecem mais, em outras menos, que vão facilitando o aparecimento da incontinência urinária. Sem falar que há doenças como diabetes, que também não são doenças que têm que acontecer, mas que acontecem com muita frequência na pessoa mais velha, que pode levar a um determinado tipo de incontinência urinária também. Então, às vezes, há essa associação de doenças, o que não é normal, mas é bastante comum. A gente tem uma prevalência expressiva de mulheres incontinentes. Ah, muito bom. Esse assunto sobre a diabetes, eu queria depois explorar mais essa questão com você, para você traçar para a gente melhor essa relação, né? Porque a diabetes tem essa questão de estar urinando frequentemente, né? E tem uma certa associação mesmo, né? Que a gente faz. E aí eu queria pedir para você mais à frente vocês fazer uma explicação mais completa para nós, né? Nesse sentido, tá? E aí, o que é verdadeiro, então, Isis, afirmar que a mulher tem mais incontinência urinária do que homens? Sim, a mulher é mais comum a mulher ter incontinência urinária do que o homem. Isso já é, assim, os estudos todos apontam para isso. A mulher tem mais incontinência urinária que o homem. Infelizmente tem, e ela não acontece só na mulher idosa, não acontece só na mulher que passa pela menopausa, mas ela é muito mais prevalente na mulher depois da menopausa. E aí, quanto mais o tempo passa, mais ela vai tendo probabilidade de desenvolver essa disfunção por conta desses fatores do envelhecimento. Uma amiga que eu tenho, de Botucatu, ela fez um estudo e ela colocou mulheres de 18 a 80 anos no estudo dela. Mulheres que já tinham tido filhos, até mais do que um, e ela viu incontinência em todas as idades. Então, não é assim, não é muito comum, mas eu conheço algumas mulheres com 30 e poucos anos que têm uma incontinência urinária. Então, e conheço mulheres mais idosas que têm com mais frequência, mas acontece assim bastante, e a menopausa é aquele marco, né? A partir dali tem aquele marco. A gente tem tratamentos para os sintomas da menopausa, mas a incontinência urinária ainda fica difícil de se tratar
tem-se que fazer alguma coisa, né? O problema também é que as mulheres não buscam. Nessa pesquisa que ela fez, que corroborou outras também que eu vi, a mulher leva uma média de 7, 8 anos para contar para algum profissional de saúde que está com incontinência urinária. Claro, ele já tem um tempo, é em Botucatu, interior, mas eu vi outras pesquisas que são em centros urbanos que a mulher não conta, a não ser que perguntem, assim, você, a senhora perde urina, né? Faz xixi quando não quer fazer, porque a definição de incontinência é essa perda involuntária, você perder quando você não quer. E a gente sabe que a mulher demora. Enquanto ela puder disfarçar, primeiro é um carefree, depois um absorvente, ou então um paninho mesmo, ela custa um tempo. Obviamente, mulheres mais esclarecidas, elas já falam sobre o assunto. Elas já percebem que tem perdas e elas então procuram um tratamento. Mas há ainda um número que acha que é normal ou que fica com vergonha de falar. Então, o profissional de saúde, seja ele quem for, na hora que está fazendo a avaliação, precisa, esse primeiro contato, perguntar para a idosa se ela tem tido perdas de urina sem que ela queira. Né? Isso é uma coisa que ocorre também. Ah, interessante. Aí eu estou aproveitando para falar sobre as pessoas que já continuam entrando na nossa live. A Virgínia também é uma assistente social, uma colega também que está sempre com a gente. Cláudia, minha estagiária também. Marina Lima, nossa aluna lá da UNAT, está dizendo que, mais uma vez, a live maravilhosa. Tenho certeza que a doutora Isis vai passar grandes orientações sobre o assunto. Obrigada. Bacana, né? Muito legal saber, né? As pessoas sabem que você é uma profissional muito dedicada a esse tema, né? E que estar com você hoje é a certeza de que a gente vai dirimindo, né, todas as dificuldades acerca da incontinência e melhorando a qualidade de vida, né? Na fase do envelhecimento, né? Isso, eu acho que o que importa é isso, né? A gente melhorar a qualidade de vida no envelhecimento, né? Quanto mais informação para a gente melhorar essa qualidade de vida, muito melhor vai ser esse envelhecimento, né? Eu até acho, assim, uma vez eu pensei que a UNAT deveria fazer um trabalho de informação melhor, até para quem não é idoso, para quem entrou na mesma pauta, para a mulher que entrou, para que ela tome cuidados em relação a isso, para que ela não chegue na terceira idade com mais problemas. Né? Exatamente. O nosso público a partir de 60 anos, mas um trabalho que a gente faria realmente profilático, para não chegar lá com tantas demandas, né? Alguma coisa. É verdade. Eu ainda não parei de pensar nisso. A Ana Maria está fazendo uma pergunta. Há diferença entre incontinência e urgência urinária? A urgência, ela está dentro da incontinência. A urgência é aquela vontade forte que você tem de urinar. De repente, ela está ligada a um tipo de incontinência, porque há tipos de incontinência. Aquela que a gente perde de xixi, quando a gente tosse, ou espirra, ou pega peso. E há outras que a gente chama de bexiga hiperativa, que se tem muito isso. Aquela vontade forte de você fazer xixi, e umas conseguem segurar, outras não, né? E chama de urge incontinência, porque dá vontade e perde. Então, ela é um tipo de incontinência. A pessoa diabética, como ela tem uma alteração nos seus nervos, uma alteração neurológica, ela sabe que por conta dessa alteração neurológica, ela tem esse comprometimento dos nervos que nervam os músculos que precisam segurar, porque a gente consegue reter a urina porque a gente tem músculos, né, chamados esfíncteres, que conseguem segurar o xixi para não sair. E na pessoa diabética, como ela tem uma alteração neurológica, pode haver um comprometimento. Ela pode desenvolver com mais facilidade essa bexiga hiperativa, que dá essa vontade assim, forte de você fazer xixi,
E tem tratamento também, né? Tratamento medicamentoso, fisioterapêutico, conjugado, mas a urgência é algo assim que está dentro desse tipo de incontinência. Ah, tá. Bem interessante saber isso, então. Então, é importante a gente entender direitinho como se dá esse processo, né? Para mais ainda a gente ter, né, dados para saber lidar com essas questões. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você recebe os pacientes, essas pacientes, já com essa demanda, e com o constrangimento ainda de se colocar para você, né, como uma pessoa que precisa de um tratamento nesse sentido. Como que você trabalha esse momento inicial do paciente, ou da paciente, melhor dizendo, da paciente, em entender melhor essa questão e poder colaborar com você, profissional, na intervenção que você vai realizar? Quando eu estava no NAI, né, eu não estou mais lá, e o serviço de urogeriatria, como se chama, foi uma coisa criada por mim e pela doutora Marli. Lembra da Marlizinha? Sim, Marli. O doutor Antônio, nós criamos, então, o serviço. Mas a gente não está mais lá. E lá eu tinha essa oportunidade que eu gosto muito de tratar, né? Alguma coisa que eu tenho muita saudade. Porque realmente lá há um ambiente propício. Preciso de uma privacidade onde a mulher possa falar, né? A gente tem todo um protocolo de avaliação e se pergunta de uma forma assim, eu e a paciente, às vezes tinha outra colega atendendo uma outra pessoa, mas eu garantia a ela falar baixo para ninguém ouvir, e a gente, às vezes, não concluía essa avaliação na primeira consulta, concluía depois. E com o passar do tempo, assim, um dia, dois, eu ia explicando como é que era o tratamento, como é que iria acontecer, e ela ia, de início, um pouco assim desconfiada, porque o tratamento em si, ele é mais constrangedor ainda, né? Uma das fases do tratamento é se colocar uma sonda intravaginal dentro da vagina, por exemplo, é um dos recursos, para não dar choque, mas passa uma corrente que é como se fosse assim, um formigamento, para você conseguir recrutar, né, chamar, digamos assim, as fibras musculares para poder contrair. Porque parece que não, mas contrair a região perineal é uma coisa que as mulheres não fazem com frequência. Quando a gente pede espontaneamente, contrai a barriga, contrai o bumbum, contrai os músculos que fecham a perna, mas não contrai a região perineal. Então, a gente via alguns recursos para poder ensinar a contrair. Esse e outros, né? Na avaliação tem uma outra coisa chamada perineômetro, que quando a mulher contraía, subia assim umas luzezinhas e ela podia ver, né? Muitos recursos, biofeedback. Então, o tratamento é um local para o ambulatório, porque ela tem a chance de ver, e como é num local muito, muito assim íntimo, né? A mulher geralmente aceita, mas já aconteceu 2 casos em que as mulheres se sentiram invadidas e aí a gente não pôde continuar. A gente fez alguma coisa sem haver nenhum tipo de sonda, nada, porque a manobra que a gente faz também introduzindo os dedos, não se fez nada, mas o resultado para o tratamento não é tão bom assim. Agora, realmente, há que se quebrar essa barreira, porque não é uma coisa agradável. Eu reconheço que não é mesmo, né? É verdade, realmente. A Yaraci, querida, né, tá dizendo, tá dando parabéns assim para você, e colocando que o tema é maravilhoso e realmente é importante para todas as mulheres terem acesso, né, e conhecimento mais profundo sobre essa tua expertise aí, né, esse saber que você domina tão bem, para dividir com nós mulheres, né, com a certeza de que a gente deve melhorar, né, a nossa saúde e a gente melhora a saúde, né, Isis? Toda vez que a gente cuida da gente, né, e a gente recebe esclarecimentos como o que você está
dividindo com a gente, né? Você, dizendo que está tudo lindo, maravilhoso. A Karina está falando que é muito interessantíssimo, né? Que está amando, está anotando tudo, hein? Está anotando tudo. A Karina é muito novinha, tem 20 anos ainda, mas está longe de chegar lá. Mas é bom, vai anotando, né, Isis? Vai anotando já. Está longe. O que ela Ai, ai. o que a Karina tem de bom, Sandra, Oi? o que ela tem de bom, a Karina, que é jovenzinha, é que certos exercícios terapêuticos as mulheres idosas têm dificuldade de fazer, enquanto que a jovem tira de letra. Eu já tive essa oportunidade de observar a compreensão, é muito mais, né, muito mais rápida. Então, assim, não é bom, realmente é bom. Ela Bom, eu queria te colocar uma questão, um comentário. Levanto muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Como lidar com isso? Isso também é algo que, com o envelhecimento, a gente tem diminuição de um hormônio chamado hormônio antidiurético. Então, como o nome diz, se ele está diminuído, você tem mais diurese à noite. E há outros fatores que levam muitas pessoas, homens e mulheres, a urinarem bastante à noite. No caso da incontinência, essa bexiga hiperativa, essa bexiga que acontece, hiperativa porque ela é muito estimulada. Há fatores que fazem ela ser o que muitos chamam de bexiga nervosinha. Pouco volume de xixi já dá vontade de urinar. Então, a pessoa que tem esse tipo de incontinência, ela tem muito isso, que é o despertar à noite para urinar. Então, assim, uma, duas vezes é alguma coisa dá para administrar. Mas eu já vi pessoas, mulheres, que levantavam 8 vezes para banheiro. Então, não dormia. Eu até falava, é melhor você dormir no banheiro logo de uma vez, porque aí, quando está dormindo, acorda de novo. E geralmente são volumes pequenos, não é aquele volumão, né, que a gente tem vontade e sente vontade de urinar. Então, a bexiga hiperativa é um tipo de incontinência que não é incomum, pelo contrário, é muito comum acontecer e causa, entre outros sintomas, esse sintoma de você acordar à noite para você urinar muitas vezes mesmo. O que atrapalha o seu sono, você não consegue dormir. E aí você sem dormir acontece uma cascata de alterações que levam você a ter uma vida de qualidade prejudicada. Então, tratar é fundamental. Muito bom isso, nossa. A Ana Lúcia, ela está perguntando o seguinte, pode-se você tem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa para ajudar nessa incontinência urinária? E a Wanda, né, a Ilma primeiro também pergunta quais os exercícios você poderia indicar para fazermos em nossa residência. E a Wanda também pergunta o seguinte: o útero arriado também tem urgência urinária? Então, são duas perguntas parecidas, né? Em relação aos exercícios, e a da Wanda é o útero arriado, se também tem urgência urinária. O útero arriado chama-se prolapso. O prolapso, eles são a descida do útero, bexiga, reto, a própria vagina, os órgãos, eles descem por falta de sustentação. Porque essas estruturas que vão sustentar esses órgãos dependem também de colágeno, dependem de estrogênio. Com o envelhecimento, é mais comum acontecer prolapso. Então, não necessariamente você tem essa descida do útero e tem uma perda de urina, mas é alguma coisa comum. É até interessante, porque algumas mulheres têm a descida do útero, por exemplo. E naquilo que tem a descida,
isso acaba apertando um pouquinho a bexiga. Acaba sendo um fator que retém, segura mais a urina. Quando você opera, aumenta você reposiciona o útero, você até tem um aumento dessa perda urinária. Então, para uma mulher assim, quando é o médico que vai indicar a cirurgia, ele vai pedir exames antes para poder detectar o que fazer, como fazer, mas é comum acontecer o prolapso, né, que é essa descida, junto com a incontinência. Como tem mulheres que têm as descidas também, e como é que a gente sente? Quando já está, sente como se fosse uma bola assim na vagina, saindo. Tem mulheres que têm isso e não têm perda urinária. As coisas podem acontecer juntas ou não. Quanto aos exercícios, a gente até tem, mas eu acho assim fundamental, antes de se fazer, eu preciso ensinar para a mulher a contrair a região perineal. Como é que a gente faz lá no nosso trabalho? Eu toco, já que as pessoas estão vestidas, que a gente está numa sala de aula, então eu peço que elas estejam lá com uma roupa de lycra, uma roupa que dê, né? E eu toco na região perineal, é o que eu posso fazer, para sentir se elas estão contraindo. Então, é necessário isso, porque às vezes a gente ensina, a pessoa está crente que está exercitando o períneo e está exercitando outros músculos, que não vai adiantar nada. Então, eu convido quem quiser para se inscrever na oficina quando a gente abrir, para a gente poder fazer isso, fazer esse trabalho que eu acho que é bem, bem bacana, de pessoas que eu já vi pessoas lá que levam a sério, fazem mesmo, terem um benefício muito grande. Então, eu acho Nossa, tudo para participar das nossas oficinas. nossa, maravilha. Bom, a ESH, gente, quem é ESH, Jesus? Bom, queria saber se os exercícios de contração são a mesma coisa que o pouperismo. Não, não. Pomperismo é uma outra coisa. Pomperismo é mais para quem tem problemas sexuais, se faz diferente. O exercício da musculatura pélvica, ele é realmente ensinar a mulher a contrair a musculatura pélvica e manter essa contração. Há exercícios que fazem contrai, relaxa, outros que mantêm a contração um tempo. Né? Porque, por exemplo, se você deu vontade de ir ao banheiro, você está num shopping, por exemplo, você tem que contrair até chegar ao banheiro. Então, é uma contração mais demorada. Então, a gente trabalha com isso. O companheirismo já é alguma outra coisa que vislumbra mais uma parte sexual, que diferencia da incontinência urinária. É um forte diferencial. Perfeito. A Mônica está dizendo que a mãe dela tem 86 anos e está amando essa live, está esclarecendo muitas dúvidas para ela, está adorando isso, está amando. Que bom, né, Isa, a gente contribuir, né, para melhorar a vida das pessoas, é uma grande sensação que isso dá, né? A Cidinha Coelho diz que você é um espetáculo. Ela teve o prazer de conhecer você lá em Itaboraí, né, palestrando na Semana do Idoso, então ela é sua fã. Gostei muito de ter ido lá. Sua fã maravilhosa, está te amando. Bom, você já até comentou que a Wanda perguntou sobre a bexiga riada, né? Ela causa a perda do xixi, o Isis? A bexiga riada? A bexiga riada pode causar ou não. Vai depender do quanto ela caiu, do quanto ela desceu, se ela está comprimindo ou não a uretra. Então, o que a pessoa tem que fazer? Procurar um urologista para poder fazer com que ele avalie, ele vai passar um exame e vai poder dizer, né, o que vai ser feito. Então, não é necessariamente assim, mas é muito comum essa associação da bexiga caída com a incontinência. Mas há mulheres que têm isso, uma coisa não tem a outra, mas é muito comum ter as duas coisas. Então, aconteceu, procura um urologista para poder fazer
o diagnóstico, traçar o tratamento, porque é muito desagradável. Eu via lá no ambulatório algumas mulheres se queixando, né? Porque dependendo da intensidade da perda, você fica cheirando a urina. É horrível isso, né? Cheirar xixi. Então, causa, sim, um desconforto. Eu conheci mulheres que, por terem essa bexiga, que toda hora vai ao banheiro, não saem mais de casa, o que leva você a ficar com depressão, isolada socialmente, simplesmente por causa, quer dizer, simplesmente não, por conta disso. Então, a incontinência urinária, ela pode levar a mulher a ter uma depressão, a ficar isolada em casa, o que não é bom, o que detona com a qualidade de vida de qualquer mulher. É por isso Verdade. que tratar é assim, fundamental. A gente não tem que aceitar isso, a gente tem que procurar tratar, porque há tratamento para tudo isso. Poxa, que beleza. Eu, inclusive, conheci algumas mulheres que já deixavam de participar de eventos sociais justamente porque se sentiam mal, né, de estar nessa situação e não ter a informação e a orientação necessários para controlar isso e para cuidar e para se tratar, né? Então, Então, não é? o que a gente vê muito são calcinhas que você pode usar para ir sair, que você pode, a urina pode sair e você não vai ficar molhada. Mas isso é alguma coisa ruim. Quem quer sentir um bebê que está saindo de fralda, digamos assim, é chato, né? É melhor a gente sair e tratar realmente para poder sair sem essa preocupação. Eu acho que isso é fundamental você ficar sem essa preocupação na sua cabeça. Acho que tratar é a melhor coisa. É, verdade. A Márcia está colocando aqui que ela admira a sua calma, Obrigada. participou de aulas suas lá na UNAT, antes da quarentena, e vai continuar com certeza, né? Então, já sei. Ela foi no curso de cuidadores? Ela foi no Eu curso. não sei, Márcia, da onde você participou das aulas? Foi no curso de cuidadores, certamente, ou deve ser. E a Maria do Carmo disse que está tendo o prazer de conhecer você, né? E as orientações super esclarecedoras que você está apresentando para nós, além de o tema, né? Está parabenizando que o tema é maravilhoso, então, enfim, né? A gente teve uma escolha muito feliz de trazer você hoje para a nossa live, estamos contentíssimos, porque você está dando contribuições magníficas aqui para o nosso grupo, né? A Maria Tereza, minha amiga também, maravilhosa, assistente social incrível, está também falando que a live está muito importante, o tema é muito bacana, né? Então, nossa senhora, Isis, que beleza, né? Eu queria falar assim que eu tenho muito prazer em dar aula no curso de cuidadores. Eu fiz isso há E, muito tempo atrás, e voltando, né, os projetos de extensão, a Sandra me convidou, eu realmente gosto, vi já um novo perfil de pessoas, de alunos, e foi muito prazeroso, foi muito bom. Eu gosto muito, é algo que eu faço com o maior prazer, né? E assim, a gente via pessoas interessadas, pessoas de LPIs, aonde a incontinência urinária é mais comum ainda, que a mulher acamada, o homem acamado, tem mais tendência a ter perda urinária do que uma pessoa que está andando na rua, né? Nas ILPIs é mais difícil, né? Imagina cada vez que a pessoa quer ir ao banheiro, alguém para levá-la, isso 4, 5 vezes à noite, multiplicado por muitas pessoas. Então, é uma situação muito mais crítica em ILPIs, a questão da incontinência urinária. Muito mais crítica. o que você ressaltou sobre dar aulas no curso de cuidadores, Is, eu concordo com você, ratifico exatamente seu pensamento também, porque você está passando informações para cuidadores, né, cuidadoras e cuidadores, e na ILPI, grande parte
cuidado, né, é realizado por cuidadores, né? Então, os cuidadores e cuidadoras tendo essa informação que você passa no nosso curso com mais precisão, eu acho que a gente melhora muito, né, o trabalho das cuidadoras e dos cuidadores, né, principalmente, como você disse, nas ILPIs, onde os idosos eles ficam grande parte do seu dia a dia na companhia dos cuidadores, né? Então, os cuidadores tendo uma informação tão importante quanto a que você está passando para nós, também melhora muito mais a vida das pessoas que estão institucionalizadas, né? Então, isso é de uma importância, assim, que não tem tamanho, né? Ó, os comentários não param de acontecer, tá? A Márcia disse que ela foi da oficina da incontinência. A Ivonete, que entrou aqui agora, com certeza está dizendo que o tema é muito esclarecedor mesmo para as mulheres, está agradecendo. A Wanda, de novo, está dizendo que o prolapso grau 2 só se resolve com a cirurgia, é feito por baixo. Ela quer saber, ela está fazendo essa pergunta aí para você responder para nós. Tem mais perguntas aí, hein? Mas a da Wanda eu acho que vale a pena você esclarecer. Não que as outras não sejam, mas primeiro a da Wanda, que depois a gente tem outras questões. O prolapso ele tem graus. Teoricamente, os graus 1 e 2 são resolvidos com fisioterapia. E os graus 3 e 4, dependendo da classificação, aí não. Aí tem que ser, dependendo... Isso no caso da bexiga, chamado incontinência por estresse, né? É diferente daquilo que eu falei da incontinência por urgência. É uma bexiga de esforço. Você, quando tosse, espirra, você perde urina. Então, os graus mais elevados, geralmente o urologista ele preconiza cirurgia. É uma indicação do médico urologista, que vai dizer, olha, faça a fisioterapia ou a cirurgia. Os graus iniciais, a gente tem uma resposta boa, a literatura mostra isso. Mas mesmo quem opera, fazer fisioterapia antes e continuar fazendo é muito necessário, porque quem teve um prolapso tem chances de ter outros. Né? Tem uma amiga muito próxima que ela já fez 3, prolapso do reto, do útero e da bexiga. Ela que teve um filho apenas, né, porque um dos fatores de risco é você ter muitos filhos por partos vaginais, ela teve um filho, e ela já teve 3 vezes, porque o colágeno dela, que é uma coisa constitucional, é uma coisa que não é uma coisa que não é de boa qualidade. Há mulheres que têm um colágeno bom, que são mais durinhas, assim, né, naturalmente. Há outras que não. Como a gente tende a ter uma diminuição do colágeno com o envelhecimento, quem já não tinha um colágeno muito bom fica mais propício a ter esses problemas. Mas os graus iniciais a gente tratou muito e teve uma resposta bastante boa. Depende muito da paciente. A paciente tem que se envolver, a gente preconiza, tem que fazer exercício todo dia. Mas tem umas que não. A gente via, porque na hora de fazer lá, ela se enrolava toda, ela não sabia, então ela falava que fazia, mas a gente vê que não fazia nada, né? Então, depende muito da paciente se envolver. Então, quem se envolve, faz mesmo, a gente tem resultados excelentes. Né? Nossa, que bárbaro. A Virgínia, Marileia também entrou aí, está adorando, é uma outra colega, a Luciana também é uma outra colega, assistente social. A Virgínia está colocando o seguinte: a incontinência masculina é mais complicada, os homens sentem-se muito mais constrangidos. É o que ela observa na LPI que ela trabalha. Ela acha que para os homens é mais difícil do que para as mulheres. É isso mesmo, Isis? Geralmente, a incontinência urinária do homem é por causa da próstata estar grande e ele ter operado. Ou é uma hiperplasia benigna, que ele vai operar, ou se não operar, fica aquela próstata grandona, comprimindo ali a bexiga, a uretra, e ele fica toda hora fazendo xixi. Ou ele teve câncer, e na hora de fazer a cirurgia,
as sequelas são incontinência e a impotência. Há até um esfíncter artificial que se coloca, que dá uma qualidade de vida muito boa para o homem, o esfíncter artificial. Mas eu não sei se isso tem no SUS, esse esfíncter artificial. Eu vejo em pessoas que têm convênio. Então, o homem fica constrangido, até porque o tratamento para o homem é mais constrangedor. A gente tem que introduzir, por exemplo, esse aparelhinho que eu falei, no ânus. É desagradável para o homem, esse tipo de abordagem, mas não tem muito jeito. E quando ele faz uma cirurgia que é por câncer, se ele teve uma lesão que, na hora de tirar o tumor, lesionou nervos mesmo, ele não vai ter uma resposta ao tratamento fisioterapêutico, nem nenhum outro tratamento. Quando ele tem uma lesão parcial, tem uma resposta pequena. Então, o homem, a coisa é mais complicada, porque o motivo que o leva a ficar incontinente, geralmente é um motivo bem heavy metal mesmo, que é o câncer, né? Ou a hiperplasia prostática benigna, que ele pode operar, mas o homem tem medo de operar e ficar com incontinência ou mais, ficar com impotência. O que não acontece. Um bom cirurgião, um urologista cirurgião, faz essa cirurgia sem sequelas. Mas o homem não confia. Então, eu conheço um senhor que ele levanta para ir ao banheiro à noite milhões de vezes, mas ele não opera a próstata, porque ele não quer ficar incontinente. Ele prefere viver essa vida de ir ao banheiro toda hora, sair de fralda. Quando você está numa ILPI, você fica numa condição pior, né? Porque, como eu falei, não tem gente que leva a pessoa ao banheiro, aquele monte de pacientes, muitas vezes. É muito mais difícil para o homem. É muito mais difícil de abordar. Fora que o homem, ele já tem essa dificuldade de se expressar. Se a mulher tem, a gente já sabe que o homem, em tudo, eles não são difíceis, né? Para um homem, para um ambulatório, tem que estar muito. Eu via no NAI, ambulatório, muito mais mulheres que homem. O homem, quando ia, ele estava morrendo já. Aí ele ia. Imagine numa situação dessa. Ele realmente é mais difícil tratar. Né? É forte para um monte de coisa, mas adoeceu, aquela fortaleza desaba. Acaba tudo, é verdade. A Maria Tereza está perguntando se os prolapsos são ligados a esforço. E a Ana Cristina, né, diz que é irmã da Júlia, que fez a oficina com você na UNAT. Ela acha excelentes os resultados, muito bons, né? Está dizendo aqui. E, peraí, deixa eu acabar de ler aqui. Os resultados excelentes, deixa eu voltar aqui, que já está entrando muita pergunta. Quando os exercícios são constantes, né? Então, ela está falando isso, né? Manda beijos também para você. Então, a Maria Tereza está perguntando se prolapso está ligado a esforço. Os fatores de risco para prolapso são relativos, eles são esforço, atividades que fazem esforço, tanto atividades que pega peso, como gente que faz malha em academia com muito peso, tosse constante, quem tem uma bronquite, tem tosse constante, é um fator, né? Uma pessoa que está muito acima do peso é um outro fator também que faz. Mas o fator mais preponderante é essa questão, né, de um colágeno ruim que não sustenta bem. Mas, com certeza, demais é um fator de risco. Se você tem um colágeno ruim e pega peso, essas duas coisas podem levar ao prolapso com mais facilidade, com certeza. Tá. E responde uma coisa, tem exame para detectar incontinência urinária? A Deise disse que fez um exame e deu negativo. Tem um exame chamado urodinâmica, que se faz para saber se a mulher tem incontinência, que tipo de incontinência ela tem. Né? Quando a mulher vai operar um prolapso, por exemplo, se faz esse exame rotineiramente
para saber se ela tem, junto com o prolapso, a incontinência urinária. É um exame que, teoricamente, tem no SUS, mas é difícil fazer. É um exame difícil fazer. É um exame constrangedor também, mas ele é muito elucidativo. Ele dá dados assim maravilhosos. Só que não é uma coisa muito fácil. No nosso hospital Pedro Ernesto, antes da pandemia, era difícil fazer, não era fácil. Então, assim, não é muito acessível, mas tem sim, tem. Aí a gente que dá jeitinho para tudo, a gente tem uma coisa chamada diário miccional, que é um exame que você faz 3 dias, você colhe tudo que você bebeu de líquido e anota a quantidade e a hora, e tudo que você urinou, a quantidade. 3 dias e noites, é chato isso, né? E aí a gente tem uma noção, assim, do quanto que urinou, qual era quanto de volume que urinou, dá para ter uma ideia, dá para ter uma ideia. Mas o exame, assim, excelente é a urodinâmica. Ah, tá. Onde Interessante. fazer, né? Interessante. A Luciana está perguntando, as mulheres poderiam repor o colágeno, tipo Verisol? Olha, o que se fala, há estudos que mostram, médicos que falam também, que não é uma coisa que se repõe. Há outros que falam que se repõe. Há outros que falam que você tomando colágeno de boa qualidade, aí falam dos colágenos importados, você consegue resultado bom. Ainda não tem um consenso, ainda não tem. Já vi um médico falando que a gelatina, o pó da gelatina, se a gente misturar com uma mão, alguma coisa assim, é um bom colágeno e barato. Então, não há um consenso, não há mesmo. Mas o que Certo. se sabe é que é mais alguma coisa constitucional. Eu só queria mostrar, Sandra, esse é o diário miccional, não dá para ver muito bem, eu acho. Hã? Está vendo só? Dá para notar nesse que a gente costuma dar no ambulatório para as pacientes, e elas vão anotando nesse lugarzinho essas micções e o que beberam. Dá para a gente ter uma ideia. Ah, tá. Ô, Isis, a incontinência urinária tem correlação com estresse? A incontinência urinária, aquela por bexiga nervosinha, tem. Se você, Ah, a bexiga já é hipersensível. Se você é estressado, você fica bem pior. Todo mundo que está estressado por alguma razão relata que piora bastante. E nesse tá. tempo que a gente vive, né? Quem é que não vive estressado? Só que tem É. que administra melhor esse estresse. Mas quem não consegue, quem é muito ansioso, que tem estresse lá em cima, tem mais dificuldade de administrar assim. Pior assim. Ah, Infelizmente. é. A Maria do Carmo que até fez essa pergunta, pediu esse esclarecimento. A Maria Tereza de novo está dizendo que acredita que as pessoas atendidas nos centros de saúde têm mais facilidade nesses encaminhamentos. Você acha que atendidos na clínica da família, como é que faz para dentro da clínica da família, qual é a referência se essa paciente já apresenta incontinência? Eu não conheço bem a dinâmica da clínica da família, mas pelo que eu vi, quando a mulher faz essa queixa constante, ela é encaminhada para um especialista que é urologista. E aí ele vai determinar o que ela vai fazer, e aí vai encaminhar a fisioterapia, ver os locais que fazem. Ah, ela tem que operar, ela fica naquela fila, né? Mas o posto de saúde, a saúde da família, ela com certeza vai encaminhar essa paciente para um especialista. E ele Ah, vai poder traçar o que vai ser feito. muito bom. Isis, a incontinência urinária tem cura? Tem muitos trabalhos que dizem que sim, que ela tem cura. Eu vejo trabalhos assim de fisioterapia, mas é uma cura relativa, né? Porque o exercício terapêutico, quando você faz com seriedade, há trabalhos que mostram que quando você para de fazer, você ainda fica alguns meses continente. Mas é claro que a gente fala para as mulheres
depois que elas têm alta, continuarem fazendo. Há medicamentos que se tomam para também controlar essa bexiga nervosinha, né? Só que eles têm os seus efeitos colaterais. E há mulheres, por exemplo, que têm glaucoma, que não têm indicação de dar esse medicamento. A gente recebeu mulheres com esse tipo de doença que, por não terem indicação de tomar o remédio, elas faziam fisioterapia. Então, há um tratamento com remédio, mas que você, quando para de tomar o remédio, pouco depois começa tudo de novo. Então, a gente lê cura, mas a gente fica meio assim, porque há outros trabalhos que questionam, né? Há tratamentos que se faz com aquele medicamento para o rosto, para disfarçar ruga, esqueci agora, que disfarça a ruga, a aplicação de Botox, né? A Botox. terapia, que teoricamente causaria assim, um relaxamento de toda essa bexiga nervosinha. Então, há esse tratamento também. Mas ainda é uma coisa que não é disponível no SUS, né? Dentro da fisioterapia, há um tratamento com laser, que teoricamente melhoraria esse colágeno, mas que também não é qualquer lugar, qualquer clínica que tem esse tipo de laser para esse tipo de coisa. Então, assim, recursos tem. Eu acho que em breve a gente vai ter acesso aos recursos que a gente tem com mais facilidade, porque recursos tem, graças a Deus. Exatamente. A Luciana está perguntando se o uso de medicamentos hipertensivos tem impacto, tem influência na incontinência? Aqueles que levam a uma diurese aumentada, para você fazer mais xixi, né? Isso. Você pode ter, se você tem essa bexiga irritadinha, bexiga hiperativa, você tende a ter mais dificuldade de controlar, né? Agora, se você tem que tomar o remédio para hipertensão, tem que tomar. Então, a gente tem que fazer de um jeito tal que possa equilibrar as duas coisas, né? Porque não dá também para não tomar o remédio, porque a consequência de uma hipertensão maltratada, ela é muito, muito ruim. Então, que tem, como outros medicamentos também, os tranquilizantes, como se fala, né? Eles causam, os Ribotris da vida, um relaxamento que às vezes relaxa demais, e a mulher que tem aquela incontinência por falta de força da musculatura do assoalho pélvico, ela tem dificuldade de contrair, porque toma muito Rivotril, Lexotan, seja lá o que for. Mas, às vezes, tem que tomar, né? Porque está muito nervosa também, e se não tomar, vai ficar estressada, vai... Quer dizer, é todo um conjunto de variáveis a se considerar, mas que a gente vai controlando, vai ajeitando, vai dando resposta para uma coisa, para outra. Uma doença de causa multifatorial, de tratamento também, que vai tendo que ser assim, visto ponto por ponto. Né? Eu costumo falar isso. Muito interessante. A Ana está dizendo que na clínica da família, sim, são encaminhadas essas pessoas, mas elas têm que ir para a lista de CISREG. Então, Assim, tem que aguardar, né? que bom, que bom. Não tem, né? De um jeito. A Luciana está falando que a mãe usa o Losartana, né? E passou a urinar muito mais, né? Claro, porque é uma medicação que. Deixa eu te falar, a atividade, que até uma pergunta que eu ia te fazer, a Maria do Carmo até colocou aqui. A atividade terapêutica, ela ajuda, quer dizer, eu estava pensando nesses exercícios preventivos, sabe isso? Os exercícios preventivos, né, eles podem já ajudar num possível e num futuro Sim, problema na questão da incontinência? a gente se propôs no nossa oficina a fazer isso, um grupo, eu chamo de um grupo terapêutico, de exercício terapêutico em grupo. Mas seria para quem não tem incontinência, para exercitar muito a musculatura,
Só que, na realidade, a gente tem pessoas muito doentes, que têm uma incontinência grave, e quando é grave, eu tento encaminhar para algum lugar, porque não é ali o espaço para tratar, mas o exercício, antes que aconteça, ele é importante. Eu acho que a partir do momento que a mulher entra em menopausa, ela tem que começar a fazer exercício para a região pélvica. Ela tem que buscar um fisioterapeuta que trabalhe com isso para fazer um local, né, um local do SUS, para começar a fazer a sua profilaxia. Nós temos a nossa oficina lá, que ela tem esse objetivo. Apesar de que nunca é assim, né? A maioria tem que ir para o ambulatório, mas a proposta seria profilática mesmo, seria para isso. É importante, muito. Outra pergunta? E um atleta, uma pessoa atleta, uma mulher que foi atleta, tem uma tendência a desenvolver incontinência? Se ela foi uma atleta de impacto, aquelas que pulam e pegam peso demais, ela tem, por um lado, esse fator, mas quem é atleta geralmente tem um colágeno bom, né? Ela tem musculatura forte e essas estruturas que sustentam a bexiga, o útero, o reto, elas têm uma ligação com os músculos. Então, essas pessoas têm uma proteção, que é atividade física constante, mas atividade de impacto, que pula muito, que elas também são um fator de risco menor, porque essas pessoas exercitam. Né? E o músculo, muito embora não seja na musculatura pélvica, mas elas têm todo o corpo que faz exercício e que tem músculos que transmitem essa melhor qualidade desses tecidos, né, por conta do exercício físico. Então, eu nunca, se bem que eu sempre tratei de idosos, mas eu tenho uma amiga que ela trata de mulher e ela tem um percentual de atleta muito pequenininho, quase nada. Né? Geralmente não é atleta. Ah, tá. Somente, você até já passou por essa questão, né? Mas somente a mulher idosa tem incontinência urinária? Não, não. Qualquer mulher, como eu falei com você, essas mulheres lá do estudo da minha amiga, foi a dissertação de mestrado dela, mulheres de 18 anos apresentavam incontinência. Eu conheci moças de 30 e poucos anos, com uma incontinência importante mesmo. Né? Então, não é só idosa. Na idosa é mais... Isis, a tua internet está ruim, tá dando problema na tua internet. O que eu faço? Eu saio e entro, como é que eu faço? Deixa eu tentar mexer aqui. Melhorou? Melhorou? Deixa eu tentar entrar de novo. Amor? A internet está ruim, Isis. Já está ficando difícil. Voltei. Oi, fala. Eu tentei entrar outra vez. Me aceita aí de novo. Não, mas aí você já está de novo no ar. Ah, tá. Tá dando para ouvir bem? Tá dando sim. Uhum. Então, vamos lá. Bom, o que eu ia perguntar mais, uma pergunta importante, né? Existe, então, essa é importantíssima, que essa tem tudo a ver com você e muito mais. Existe, então, fisioterapia só para incontinência urinária? Existe um tratamento assim, com bastante recursos, que vai desde uma avaliação, como eu falei, que pode levar 1, 2 consultas, e vários recursos que a gente tem, além do exercício
terapêutico, aparelhos mesmo que nós temos, o laser, o biofeedback, o uso de pesos, né, que a gente utiliza para poder treinar a musculatura. Tem tratamento fisioterapêutico com resultados bons, atestados por estudos, não é uma coisa que eu fale, não, atestado por estudos. Tem sim, tem tratamento. Só que a gente tem que ter um ambiente de intimidade, um ambiente onde a mulher possa, né, ficar à vontade, porque ela vai ficar sem calcinha, ela vai ter a região íntima dela exposta à fisioterapeuta. Né? A gente fecha com biombo direitinho, mas com o tempo ela vai ganhando confiança, ela também vai vendo que o resultado vai chegando, e a gente consegue uma resposta terapêutica boa, muito boa. Ai, que beleza. Muito bom saber disso. A Cláudia está perguntando se Pilates tem eficácia nessa questão da incontinência. O Pilates, ele ajuda como um todo, porque ele fortalece realmente o corpo como um todo. E quem faz, é bom falar para a fisioterapeuta que gostaria de exercitar a região pélvica, porque muitas, não são todas, mas tem algumas que conseguem ter uma formação também para trabalhar diretamente a musculatura pélvica. E outras que são quase, muitas delas, elas fazem sempre exercício, um ou dois, que se direciona para a região pélvica. O Pilates é um bom exercício para mulher, de uma forma geral. Ai, que ótimo. Bom, o que é o tratamento, então, comportamental para a incontinência urinária? O tratamento comportamental ele foi descoberto por um médico chamado Kegel há muito tempo, que consiste em você fazer um treino, né? Você está com vontade de ir ao banheiro e você espera 15 minutos. Aí, na semana seguinte, passa para 25. Depois, você passa para 40 minutos. E você vai aumentando esse tempo que você posterga a sua micção até chegar a 2, 3 horas. É claro que, junto com isso, você faz exercícios para a musculatura do períneo, né? Para poder dar ter uma resposta boa, você faz os exercícios, você também toma medidas, por exemplo, há uma associação do excesso de café e tudo que tem cafeína, Coca-Cola, Pepsi-Cola, chá preto, há uma associação com aumento no número de micções. A gente atendeu uma mulher que ela tomava café, ela contou, porque a gente pediu, 18 vezes por dia. Nossa. Então, ela fazia uma garrafa de manhã, de tarde e de noite também. Então, ela conseguiu diminuir drasticamente, ela tratou, mas na terapia comportamental também se olha isso, a questão do que você está bebendo, do que você está comendo, né? Porque se fala, a associação é fraca, mas de certos... mas o que se fala mais mesmo é em relação à bebida. Bebidas que aumentem essa bexiga, que já é uma bexiga hiperestimulada. E de tudo que se vê, a cafeína ela é a grande vilã. Não é não tomar café, é não tomar 18 vezes por dia. Né? Aí não dá, né? E quem tem incontinência, chegar assim, tomar café até umas 7 horas da noite, para, na hora de dormir, não ter esse incômodo de ter que levantar tantas vezes. Esses cuidados, né, com que bebe, até que horas bebe, que fazem parte da terapia comportamental. Se ensina isso, né, se leva um tempo ensinando isso, e os resultados são muito bons mesmo. Nossa, que é uma coisa que eu não conhecia. Muito interessante você ter colocado isso. Bom, aí eu queria novamente te pedir, Isis, se você pudesse aprofundar melhor a questão da diabetes, eu vou dizer por quê.
né? Com essa pandemia, né? Enfim, a gente tem os grupos de risco, né? Entre eles são os idosos, e idosos que têm diabetes são os que têm mais, né? Têm aí desenvolvido Covid e ido para o hospital com dificuldades, além dos que têm dificuldade respiratória também, mas os que têm diabetes, eles têm sido fortemente atingidos pelo Covid-19. Então, mediante esse quadro aí todo que a gente tem hoje, né, com a pandemia, e a diabetes tem uma interferência muito negativa nesse processo todo, eu queria que você pudesse aprofundar a questão da diabetes, que ainda eu vejo, sabe, Isa, a diabetes não há ainda, embora a gente tenha associações, né, no Brasil ainda de já, né, boas com essa perspectiva de esclarecimento aos diabéticos e aos pré-diabéticos também, eu ainda não vejo um trabalho efetivo com os diabéticos, entendeu? Eu acho que a diabetes eu considero um dos piores males da humanidade, né? Porque a diabetes compromete a vida da pessoa, né? Ela compromete, se não bem tratada, e é preciso que o paciente de diabetes tenha conhecimento sobre os alimentos que ele ingere, né? Como ele vai ingerir, o tratamento que ele vai fazer, a medicação, né? Tudo isso vai ter uma influência muito forte na vida dessa pessoa, de diabetes 2, né? Tipo 2, né? Então, eu queria pedir a você, para você aprofundar aí, pessoal, nós já estamos ainda até caminhando para o final da nossa live, mas eu queria pedir para você aprofundar essa relação da diabetes com a incontinência e trazer para a gente algumas indicações, algumas orientações para a gente, para que a gente possa controlar melhor essa questão, as pessoas que têm diabetes ou que estão pré-diabéticas possam controlar melhor isso e possam ter um conhecimento muito mais profundo para uma qualidade de vida muito melhor em função de uma doença tão grave, né? O diabetes é uma doença silenciosa durante muito tempo, né? Ela tem uma forte relação se você tem um parente diabético, pai ou mãe, você tem uma chance de ter, não é que você vá ter, você tem uma chance maior, e ela traz realmente males terríveis, né? A gente sabe que há órgãos-alvo que ela atinge, e que é muito difícil se controlar, mas é totalmente possível, né? Porque imagine uma pessoa mais nova não poder comer um bolo que ela gosta tanto, a uva tem que comer só X bagos, é muito ruim, muito difícil. E ela é uma doença que ela comete nervos. É por isso que ela comete o nervo do olho, ela acomete, tem a neuropatia diabética, que é uma coisa assim terrível, porque ela vai acometendo nervos. E ela pode acometer esse nervo, porque a gente tem nervos, a bexiga, a nossa micção, o ato de urinar, ele tem nervos que saem da nossa coluna, né? Primeiro na nossa cabeça, no cérebro, depois eles vão para a coluna, lombar e sacra, e eles vão inervar bexiga, esse conjunto de músculos chamado de esfíncter, tudo isso. Então, o diabético não controlado, ele pode ter um comprometimento dessa inervação por conta disso. Assim como ele pode ter comprometimento do nervo que nerva o olho, por isso que ele tem retinopatia diabética e outros nervos também. Há diabéticos que têm um controle rígido da doença e, mesmo assim, a doença acomete alguns nervos, né, em algum grau. Mas existem os remédios hipoglicemiantes, existe, num grau maior, a própria insulina, mas é difícil, eu vejo isso, aquele diabético que em algum momento não chuta o balde e, né, come tudo e acaba mal. Mas essa relação que tem com a incontinência é por conta desse acometimento neurológico, que leva, então,
a ter essa bexiga chamada hiperativa, que é essa bexiga que é muito excitável. Então, ela tem isso, né? Essa dificuldade de nervos que... Porque há sempre um controle. Nervos que estimulam a micção e nervos que relaxam para você poder ir acumulando, né, urina na bexiga para você poder urinar. Então, esse descompasso vai acontecendo quando você tem um nervo que está comprometido pelo diabetes. E o que deve se fazer é um controle rígido da doença, não só para a incontinência, mas para tudo, no que come, como também na medicação que se usa. Eu já vi muitos diabéticos ficarem sem tomar medicação, porque dizem que não sentem nada, e não pode ser assim. Tem que tomar, sentindo ou não sentindo. Tem que ir ao médico com a periodicidade que o médico marcou, para poder avaliar se continua com a medicação depois de X anos, se muda, se introduz outros remédios. Então, é uma doença grave, muito grave. Ela é fonte de amputações, motivo de amputações, principalmente de pernas, né, em membros inferiores, exatamente por conta desse descontrole. Mas ela é uma doença que a gente... Concordo com você, Sandra. Eu acho frustrante a gente não ter uma cura, né? Se fala em célula-tronco, mas ainda é uma coisa muito incipiente. Não tem uma cura. Você tem um controle, mais ou menos, né? Mas a relação é exatamente essa. Ela comete em termos de nervo, como ela comete outros nervos também. A pessoa que tem disciplina de fazer a dieta, resistir aos doces e aos carboidratos, e tomar o medicamento direitinho, ela consegue levar uma vida bem. Mas isso é uma coisa que não é muito fácil. Eu vejo isso, né? A gente tinha os nossos grupos de encontros com a saúde, onde se falava sempre sobre diabetes, e o término era muito comum ter doce mesmo, que algumas idosas faziam e comiam, pior que elas comiam. Ah, é só hoje. Mas esse é só hoje, é hoje, de repente é amanhã, depois de amanhã. Então, essa seriedade, ela deve ser levada, porque além da incontinência, tem outras alterações mais graves que podem comprometer muita qualidade de vida. É verdade. Nossa, concordo, Isa. É uma coisa que me preocupa bastante, você sabe? Nesse rol, né? Eu sou diabético, então eu tenho esse rol de comorbidades, né? E essa doença me preocupa muito mesmo, sabe? Eu fico muito preocupada mesmo com essa doença. E vejo isso, esse cenário que você vê, né? Que as pessoas não seguem os tratamentos, são seduzidas pelas guloseimas, né? Ao invés de mudar o estilo de vida, né? E a alimentação também. E as consequências são muito ruins. Eu acompanho pessoas aqui na vizinhança que eram pessoas diabéticas que foram perdendo os membros, perdendo a visão, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda, assim, me preocupa demais, eu fico tensa com esse tema, sabe? Muito tensa mesmo. Isis, nós estamos terminando já a nossa live, mas eu queria dizer que a Lília, né, Lília, filha de Terezinha Duarte, está dizendo que está morrendo de saudade. Um beijo, Lília. O William, que entrou agora aí também, está batendo palmas para você. A Mônica disse que a mãe dela está doida para entrar na oficina, viu? Ela está encantada com as informações que você passou aqui na nossa live, está apaixonada que entrar nessa oficina, mas não é possível. Vai ser um prazer tê-la conosco lá, vai ser um prazer.
A Lília, eu quero mandar um beijão também, que a Lília tem acompanhado muito as nossas lives, tá? A Lília tem acompanhado demais nossas lives, então estou mandando um beijo muito grande. Isis, acabou de mandar 1000 beijinhos para você, viu? Para ela também, para a mãe dela também, na Terezinha. Ah, mãezoca. A tua mãe e os teus filhos na pintura, hein, Lília? Vi hoje no Face, hein? A Adriana também está dizendo que essa conversa foi muito gostosa, adorou. Nossa, todo mundo, Ivonete, parabenizando também para você pelo trabalho maravilhoso. Né? Você é muito conhecedora do tema, a gente percebe. Quando a gente sabe que o profissional domina, a coisa flui de uma forma, um instantinho passou, e a gente... Poxa, teve o prazer, né, de poder desfrutar um pouco do seu saber, isso para nós é uma honra, então a gente está muito feliz, eu quero te agradecer, Isis, muito obrigada, e hoje é aniversário da Terezinha, feliz aniversário, beijocas, manda beijo, Lília. Manda o meu também, o meu parabéns. Eu queria também agradecer a você, amiga, por ter me convidado, agradecer a quem assistiu. É um prazer muito grande participar. É uma mão dupla, mão dupla. Eu aprendo, ensino, mas aprendo muito também. Foi um prazer muito grande, muito obrigada. E vamos, quem sabe, rever muitas de vocês na nossa próxima oficina. É verdade. Bom, mais uma vez, Isis, valeu mesmo pela parceria, muito obrigada. Quero dizer aí o pessoal, Verinha, todo mundo que está aí, Virgínia, Karina, enfim, todos nós, todas as colegas que estão sempre com a gente, agradecer essa parceria também. Muito obrigada, meninas. E o William, que é o menino que entrou, dizer, sabe, isso, que na semana que vem, gente, na semana que vem nós teremos 2 lives, tá? Uma na quinta, que é a nossa, e na sexta. Então, na quinta-feira, nós vamos falar de sexo na terceira idade. Ninguém fugindo, hein, gente? Pode ser, pois é. E na sexta, nós vamos ter a Iraci, que está aí com a gente. A Iraci vai dividir um pouco a experiência dela nesses anos de UNAT, né, junto com a gente, junto com os professores, junto com as alunas, enfim, muita coisa boa. Então, gente, semana que vem nossa live é sexo na terceira idade e também a nossa Iraci maravilhosa que vai estar com a gente, dividindo também a experiência de ser uma pessoa idosa incrivelmente ativa e, além disso, de ser uma aluna da UNAT, o que nos dá muita honra, né, Isis? A semana que vem tem uma dose dupla, né, Sandra? É dose dupla a semana que vem. Exatamente. E, Isis, eu quero me despedir de você, desejando uma boa noite para você, aí seu marido, vocês tenham uma noite maravilhosa. Pessoal, muito obrigada, boa noite, que todos fiquem bem, tá? Bom final de semana para todos, espero vocês de novo para a gente se encontrar. Valeu! Beijo, tchau.